Agora, na questão de favoritismo, é assim, ok, todo mundo estava falando do favoritismo do Cruzeiro e do Fluminense. Você aqui falou que ia dar Corinthians. Não, todo mundo falava do favoritismo do Cruzeiro e do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Porque a melhor campanha era a do Corinthians. Já na semifinal contra o Cruzeiro, porque o Corinthians ganhou todas as partidas fora de casa. Ganhou duas do Palmeiras, ganhou duas do Atlético Paranaense. Duas do Novo Horizontino e ganhou do Cruzeiro lá. E ganhou a final ontem. Então ele ganhou todas as partidas. O Corinthians fez 12 jogos, as 6 fora de casa ele ganhou. Quando chegou na semifinal, ele tinha ganho todas as partidas, não tinha perdido nem empatado nenhuma. Foi lá e ganhou. Então eu via o Corinthians como favorito para chegar, para ganhar a Copa do Brasil. Porque a campanha da Copa do Brasil era brilhante e era melhor do que todos os outros que estavam disputando. O Corinthians foi melhor que o Vasco e não na tinha campanha, sofrido gols, hein? E não tinha sofrido gols antes do Cruzeiro. Foi melhor que o Cruzeiro, foi melhor que o Vasco e foi melhor que o Fluminense na campanha da Copa do Brasil. E confirmou isso ontem. E é diferente. Ganhou a final fora de casa. Um campeonato com 38 jogos, você precisa de um elenco maior. É outro tipo de competição. Tá certo? O mata-mata, mas o mata-mata é legal, cara. O mata-mata é legal. Olha, e a torcida do Corinthians saiu bem pra todo lado, diz que eu dou sorte pro Corinthians. Narrei todos os jogos e o Corinthians só ganhava. Lá na Arena, e tem esse detalhe, né? Festa. A torcida do Corinthians, durante todo o ano, o Corinthians passou dificuldade no Campeonato Brasileiro, ficava perto da zona de rebaixamento, não ganhava, uma crise administrativa, uma crise financeira, páginas policiais, o tempo todo em dúvida, impeachment do presidente, e a torcida do Corinthians lotou todos os jogos do Corinthians, mesmo quando ele estava mal. Mesmo quando estava mal. Então essa torcida do Corinthians atual, ela percebe a necessidade, a importância dela para esse time principalmente, para esse time novo aí. É claro que os caras jogaram pra caramba a Copa do Brasil, o Dorival foi muito bem na Copa do Brasil, mas a torcida comprou a possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil. Eu me lembro do jogador ontem que na entrevista, ao Mauro, acho, não sei se foi o Mauro ou se foi o Hernan, que disse, ganhamos pela torcida. Algum jogador falou disso. Vocês o que acham? Fiquem à vontade. O que eu acho assim, cara, o Cruzeiro, isso é muito assim, o Casa falou muito bem. O Corinthians, os resultados em casa não são os melhores resultados. Fora. Se você pegar time por time, por que nós falamos Cruzeiro? Porque o Cruzeiro é um time copeiro e está vivendo um grande momento, diferentemente do Corinthians. Foi terceiro brasileiro. Então vinha vivendo um grande momento. E o time é copeiro. É o líder de Copa do Brasil com 6. É o líder de Copa do Brasil. Então, o que você está entendendo? Só que o Cruzeiro no jogo em casa jogou contra o melhor visitante. E perdeu o jogo em casa. Se fosse ao contrário, muda de figura, porque ele ia jogar o primeiro jogo em casa, onde o Corinthians não jogou bem, tanto no jogo de volta que não jogou bem contra o Cruzeiro, que foi para a penalidade máxima. Então, acho assim, aí o Corinthians passou, que nem era o Corinthians passou, é favorito, vai ser sempre. E a torcida, eu tive uma experiência com o Corinthians que foi fantástica. Eu fui jogar a final de Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Corinthians. Nós estávamos perdendo de 2-0 lá em BH, e a torcida do Corinthians, com 5 mil pessoas, 6 mil pessoas no estádio, calou o Mineirão. E nós conseguimos ali ganhar o campeonato, porque nós ganhamos o campeonato lá, 2-2. Gol do Dinei, não acho que foi Marcelinho Carioca, não me lembro. Foi. E aí, ali nós ganhamos o campeonato. Eu estava lá narrando o jogo. A torcida, ela começou, Timão, aí é uma coisa... Aí ontem, mais ou menos, se repetiu a história, porque eram 4 ou 5 mil. Sim, 4 mil. Aliás, isolaram demais. Você isola com uma fila de um lado, isola com a outra. E deviam ter dado toda aquela parte pro Corinthians. Deram uma parte de cima, mas não que eles calaram a torcida do Vasco, porque a torcida do Vasco é um fenômeno também. O Vasco faz tempo que não chega numa grande decisão. Ele joga em São Januário e lota, joga no Maracanã e lota. Você vê as fotos que nós estamos mostrando, enquanto vocês estão vendo aí imagens. Isso foi a festa hoje aqui. A imagem da festa hoje? Lá no estádio. Isso é a festa corintiana. Onde foi? Lá na Arena? Foi na Arena, cerca de 10 mil pessoas, é o que se estimou ali. Nem todos os jogadores foram, mas enfim, tinha 10 mil torcedores com uma temperatura aí de 53 graus. Aí ali do lado de 30 fora. E tantos graus lá. Aí do lado de fora ali. Do lado de fora, Arena. Tava um calor danado. Rapaz, a torcida do Corinthians é assim. Com medo do trânsito, porque fizeram uma gentileza para nós. Eu fui de helicóptero para a transmissão do jogo Corinthians e Vasco. Aí desce do heliponto, tem que atravessar toda essa parte onde eles estão. Vocês não têm ideia o que tinha de corintiano lá sem ingresso. Mas eles vão para ficar junto do estádio. Sim. É uma coisa impressionante. E aconteceu também. E o Vasco, diga a verdade, se o Vasco tivesse ganhado, seria
um grande feito do Vasco e um grande momento também, Ricardo. São duas torcidas, Galvão, que tem que parabenizar. Nós estávamos juntos no jogo. Tem que parabenizar. Eu conheço bem, que eu tenho ido a alguns jogos do Vasco. É impressionante. Você foi capitão do Vasco. Também. Agora, Galvão, essa torcida do Corinthians, para mim, ela é número 1 do Brasil em quê? Em incentivar e apoiar os jogadores. Nada é igual ao Corinthians. Eu fui para vários jogos. Peraí que tem o Flamengo também. Não, mas não é igual. Não é igual. Não é igual. É diferente. Eu fui a alguns jogos do Flamengo. É o seguinte, tá mal aquele silêncio. A torcida do Corinthians, ela 90 minutos que apoia. Se perdeu, ela quer te matar, mas ok. Mas até, né? Até o jogo final, ela tá contigo, até a morte. Então, mas a gente tá falando de torcida agora. Casão, você que é corintiano, tem que, parabenizar esses jogadores do Corinthians. Foi um ano difícil, onde o Corinthians foi campeão paulista. O Corinthians é em cima do Palmeiras. Em cima do Palmeiras. O Corinthians foi campeão ontem, ganhando o Vasco no Maracanã. Tem que aplaudir. E ganhou as duas do Palmeiras, porque eliminou o Palmeiras também. Exatamente. Então, esses jogadores do Corinthians com problema, transfer ban, salário atrasado, né? O problema de Memphis, se paga, não paga, eles se uniram, você vê que eles são muito fortes. O Dorival aí tem que parabenizar esse belo trabalho e a gente vai falar também da parte tática, né? Porque realmente o Dorival ali deu um nó em Diniz, quando ele entra com os 4 jogadores de meio campo. O losango dele. É isso aí, Galvão. Ele usa desde que o mundo é mundo. Matou o Diniz. É um aqui, é um aqui, é um aqui e é outro ali. Era o bidon. É o losango dele. Ele usa isso. Toda vez que vai ter uma decisão, não é isso, Falcão? Ontem ele jogou usa assim. o losango, é um volante, 2 volantes aqui e o cara da armação na frente. Então, ontem ele fez um losango mais combativo, mais combatente. Porque ele tirou o garro, né? Ele tirou o garro, que era o criador. Pra ter os 3 volantes. Ele botou o Martínez, o Ranieri... Não, o Martínez aqui, o Ranieri no meio, o Martínez à direita, o Maicon na esquerda e o Bidon na frente. Só que o Bidon também é volante. É o losango dele. O Bidon também é volante. O Bidon não é criativo. Mas foi criativo. Não, foi, mas a posição dele é volante. Agora, essas do losango, se não for bem feito, e foi o que o Vasco aproveitou, o Paulo Henrique, né, o lateral, chegava toda hora sem marcação, o lateral esquerdo chega toda hora sozinho do Vasco. Por quê? Se o losango tá aqui no meio, se você não souber balançar, vai deixar, se o lateral veio com a bola e tem um ponto esquerdo do adversário, fazer 2 contra 1 sempre. Esse balanço faltou um pouco no primeiro tempo, que era para dar apoio, bola vem para cá, o losango se mexe para cá. Saiu o gol no lançamento do Mateuzinho para o Yuri Alberto e depois teve um outro lançamento que o Yuri Alberto dominou mal e perdeu o gol, ele e o goleiro. Porque isso que você está falando do losango, eu concordo com você. O cara tem que balançar. Mas essa subida do PH de um lado e do Pumita do outro, e a subida do meio-campo inteiro, proporcionava o contra-ataque ao Corinthians. O segundo gol eram 4 contra 2. Por causa da jogada do Bidon. Contra 2. Perderam no meio, a bola foi porque o Vasco tinha saído de uma vez. O Bidon quebrou a marcação do Vasco com aquela jogada genial. Foi a jogada mais linda dessa Copa do Brasil. Difícil achar uma jogada mais bela do que essa E a tranquilidade com que eles armaram o contra-ataque, o Bidon subiu, eram 2 zagueiros só. Não eram nem zagueiro, era um meio-campo e um zagueiro. E o Bidon tocou no Mateuzinho, que empurrou pro Yuri, que cruzou, ou tentou chutar pro gol, não sei. Mas eu sei que cruzou a bola. Ele cruzou ali. Cruzou a bola dentro do gol, praticamente. Fez o gol. É que nós falamos assim, né, diversas vezes do Memphis, né? Ele é craque, não. Ele é um bom jogador, mas naquele craque fora de série, né? Mas ele não é jogador de meio campo. Ele não jogou de meio campo no Corinthians em momento algum. Nenhum momento ele jogou de meio, o Memphis. Não jogou de meia de jeito nenhum. Ele fazia sempre um segundo atacante com o Yuri mais tarde. O que acontece? Mas essa é a posição dele, é o segundo atacante, então, ele não é meio campo. Não, mas se todo mundo acha que ele é o meio esquerdo, aquele cara que chega. Não, ele é o um atacante que joga com a 10, mas é o segundo atacante. Sim. Galvão, presta atenção. O que o Vasco fez? Quando você bota 2 caras por dentro, tá certo? Por dentro, os laterais do Vasco da Gama começaram a se mandar. Quando você vê os 2 por dentro, e a defesa começou a entrar no campo do Corinthians e até a linha do grande círculo ali, passando até o círculo já ali. E aí fica o quê? Escancarado contra gol. O Robert Renan, ele vira praticamente um atacante pela esquerda. É o jeito do time do Diniz. Então, o time do Diniz sai tocando e sai subindo todo mundo. É o jeito do time do Diniz. É que nós estávamos falando do Corinthians, sobre o losango, né? Então o losango, para mim, é um esquema que eu acho que deixa os laterais do adversário. Porque o adversário não sabe se vai liberar os laterais ao mesmo tempo, se vai encolher um volante para marcar um atacante, então fica numa dúvida muito grande. E é onde você tem os espaços que hoje em dia os laterais saem até ao mesmo tempo para apoiar, você tem os 2 lados do campo. Se você pegar o Yuri, o primeiro gol, ele tá
caminhando aqui, uma bola metida onde? Para atacar o espaço. Se você pegar a jogada do cara, foi a melhor jogada do Campeonato Brasileiro, da Copa Brasileira, do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. Do ano, né? Do ano, foi a jogada do ano. O toque que ele deu e já deixou. Aquele toque foi do ano, cara, não é da Copa do Brasil. A jogada linda. E ali desarmou todo. E aí que você pode ver que o Yuri, da onde? Do lado direito, ele aproxima, mete a bola pro Mateuzinho. Mateuzinho faz o quê? Dá pro Yuri. Já dá, e aí o Yuri faz o quê? Vê só, que foi jogadas em velocidade que pegou o Vasco com menos jogadores e correndo pra trás. Entendeu? Eram 4 contra 2. E fizeram a jogada certinha. Mas, Jorge, vamos com o que agora? Eu queria falar o Maraca Alvinegro, né?